Programação local que 11 horas, 15 minutos. Atenção, você, minha amiga, meu amigo capixaba, ou que mora aqui e que vai pagar a conta de energia, ou até que já pagou a sua conta. Ladrões estão enviando boletos falsos. Gente, isso é impressionante a cara de pau dos bandidos, porque o boleto falso é praticamente igualzinho ao boleto original. Um capixaba pagou uma conta de R$ 430 e quando recebeu outra conta, levou ali o maior susto. Ele procurou a EDP, que confirmou a fraude, e já eu te trago todos os detalhes. Você vai ver ainda uma tragédia que aconteceu aqui na Grande Vitória, a história de um bebê de 1 ano que morreu afogado dentro de casa. A mãe contou que estava dormindo e quando acordou encontrou a criança com a cabeça afundada no balde. Isso aconteceu aqui em Cariacica. A criança ainda chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital e daqui a pouco todos os detalhes dessa história. Para você de casa, um excelente bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração em Cachoeiro de Itapemirim, dia 20 de maio, vem pra cá. A gente começa agora com essa história, vem comigo. Um ladrão que tentou assaltar, mas acabou apanhando. Arleson Schneider chega com a gente ao vivo, explicando essa história. Apanhou porque ele merecia ou não merecia, amigo? Se é que a gente pode falar isso. Bom dia! aqui é assim, Júlio. Temos um pequeno problema. Arleson Schneider, tira o Schneider, daqui a pouco a gente volta. Agora sim, o Schneider se recompôs e entra ao vivo com as informações no seu Alô. Pode falar, meu amigo, seja bem-vindo, bom dia. Essa história aconteceu lá em Aribiri, Thiago, lá no município de Vila Velha, em um material de construção, e vou te falar que o Iago de Oliveira Filho furtou nem foi um objeto de alto valor, né? Foram 2 básculas de alumínio, aquelas básculazinhas de banheiro, básculazinha de cozinha. Aí ele entra no depósito, pega a báscula e sai de gaiato, de fininho. Mas um funcionário percebe a ação, um funcionário vê essa situação e vai atrás. No meio da rua, o Iago coloca a mão na cintura e arranca uma arma e fala pro funcionário: se você correr atrás de mim, eu vou te meter bala. Aí o cara fica como? Receoso. Não vou atrás dele, pô, o cara tá armado. Mas o funcionário lançou aquele famoso: pega ladrão, pega ladrão. Aí a população ficou como? Atrás do cara. Um de bicicleta, outro de moto, conseguiram alcançar o Iago. E aí, deu esse vídeo aí. Tá roubando aqui em Aribiri, rapaz? Aí dá uma bicuda. Quando eles descobriram que a arma que esse rapaz carregava era uma arma falsa, aí os caras ficaram mais bravos ainda, né? Pô, afinal de contas, você ser rendido com uma arma de plástico, a vítima fica ali numa sensação de impotência muito grande. E aí, este homem, né, o Iago, ele foi apreendido, foi segurado até a chegada da polícia, mas essa não foi a primeira vez que este cidadão comete um crime lá na região. Recentemente, ele roubou um celular no mesmo material de construção. Então a proprietária acredita que ele voltou exatamente porque encontrou uma facilidade ali. Há cerca de um mês ele vai lá, rouba um celular e fala: tá fácil. Volta lá e comete este outro crime. Ele foi indiciado pelo artigo 157, que é o famoso roubo, e já está no sistema prisional, Thiago. Você vê aí, Schneider, que ele estava com uma arma de brinquedo que parece de fliperama, só que muitos trabalhadores que não conhecem armas, né, não vão testar ali a arma no meio de uma ação criminosa. Só que as pessoas ali perceberam que ele estava vulnerável e foram para cima dele. Abre o áudio aí, vamos ouvir o que a população disse para esse simpático ladrão. A gente age com as próprias mãos. Tá vendo? Não mandar por Vila Velha News pra ficar famoso safado. Aqui, ó. Tá vendo? Ia jogar o carro em cima dele. Olha lá. Ia a cabeça dele, mas só As pessoas ali falaram: fica quietinho aí que eu tô acionando a polícia. Aí, ó. Olha a arma que ele tava aqui, ó. Tentando roubar aqui no Aribiri, ó.
Material 7, Padaria Vitória. Ó, o pessoal não tá aguentando mais, né? Você viu a arma que ele estava usando ali? Aquela arma de criança. Mas no meio de uma ação criminosa, a mulher, o adolescente, o estudante, ou até mesmo o senhor, a senhora não sabem. Então vocês acabam entregando e tem que fazer isso. Não reaja, não faça nada que você possa colocar a sua vida em risco. Só que a população ali já não estava aguentando mais. Deu um safanão, uma massagem especial para ele, na tentativa que ele tentou ali levar pertences de uma loja de material de construção. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre esse caso aqui no nosso Alô Espírito Santo, porque agora um policial militar foi preso por ameaçar a esposa. Segundo ela, ele quebrou tudo dentro de casa. Você está com imagens aí da ocorrência e o Fábio Gabriel chega com a gente agora ao vivo, detalhando essa história. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tiago. Bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento. Pois é, mais um caso de violência doméstica, Tiago. Infelizmente é uma coisa que acontece todos os dias aqui no Espírito Santo e dessa vez envolvendo um policial militar. Como é que isso tudo aconteceu, Tiago? A vítima que acionou ali a viatura da PM até o local de sua residência contou que teve uma discussão com o marido, com o policial. E nessa discussão ali o homem ficou muito alterado, agressivo e depois ele teve uma atitude de quebrar tudo o que ele via pela frente dentro de casa. E se não bastasse, Tiago, ter quebrado os móveis da residência, o que ele fez? Ele ameaçou e agrediu a própria companheira. Então, o que a vítima fez? Ela desceu ali do apartamento em que ela estava e se escondeu em uma loja para escapar da fúria do marido. Até a chegada da polícia. Mas aí, Tiago, quando esse homem, tem um detalhe nessa história, quando ela viu o homem quebrar tudo dentro de casa, o que ela fez? Ela pegou um aparelho celular e começou a filmar o que estava acontecendo. E aí foi quando o policial sacou da sua arma e falou para ela que se ela descesse, ele iria se matar. Aí, então, ela se escondeu, enfim, a polícia foi acionada e levou este militar até a delegacia regional aqui da capital. Tiago, nós estivemos no local, conversamos com algumas testemunhas que informaram que, infelizmente, esse casal já tem um histórico de brigas e discussões, mas daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes para saber o que aconteceu com a vítima e também o que aconteceu com o policial. É daqui a pouquinho no Alô Espírito Santo. Tiago. Fabinho, tá todo mundo curioso, querendo saber principalmente o que aconteceu com o policial, porque é uma figura que precisa ter uma consciência, principalmente uma habilidade emocional muito grande e, pelo visto, não está enfrentando isso dentro de casa. 11h23. Olha, eu quero agora chamar a atenção para essa história que envolve uma criança de 1 ano que morreu afogada dentro de um balde. O Patrick Sanches vai chegar agora para trazer detalhes sobre essa tragédia que aconteceu em Cariacica. Trago o destaque agora para a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrick. Pois é, história triste, tá? Bom dia para você, Tiago, e também para todos que nos acompanham. Essa situação aconteceu no bairro São Francisco, em Cariacica, e foi exatamente isso que o Tiago acabou de falar. Uma criança, um bebê, que se chamou Wellington, de apenas 1 ano e 4 meses de idade, morreu afogado dentro de um balde, com a mãe em casa. Mas como que isso aconteceu? Bom, segundo que essa mãe, uma mulher de 19 anos de idade, relatou para a polícia, ela mora, né, junto com o marido e até então o seu filho de 1 aninho de idade. Até aí tudo bem. Ontem, de manhã, quando deu 8 horas da manhã, todos acordaram porque o pai ia se arrumar para poder ir trabalhar. Quando ele saiu de casa, a mãe, junto com o seu filho, voltou para o quarto, deitaram na cama e voltaram a dormir. Ela relatou, gente, que o filho dela, o Wellington, ele tinha uma mania de que sempre que ele acordava, ele ia até a mãe e acordava ela também. Só que nesse dia isso não aconteceu. Ela acordou, segundo ela, por volta de meio-dia, olhou para o lado e não viu o filho ali na cama com ela. Então ela levantou e começou a procurar ele pela casa. Foi até a cozinha, não achou.
Quando ela chegou no banheiro, viu uma cena que nenhuma mãe gostaria de ver. Encontrou o filho dela com a cabeça submersa em um balde que estava parcialmente com água, mas foi o suficiente ali para ele se afogar. Ela, desesperada, pediu ajuda, um vizinho foi até ela, colocou os dois no carro, foram até o pronto atendimento de Alto Lage, mas a criança já chegou lá sem sinais de vida. Os médicos ainda tentaram fazer ali um processo de reanimação, mas infelizmente ele não resistiu, Thiago. Uma história muito triste, 1 aninho de vida, tinha uma vida inteira pela frente e acabou falecendo, Thiago. Olha, esse caso virou um caso de polícia, porque obviamente todos os registros devem ser feitos numa tragédia como essa aí. O Patrick passou a manhã inteira acompanhando esse caso. Como já dissemos, aconteceu aqui na Grande Vitória, na cidade de Cariacica. A mãe teria dito que acordou 12h30 e quando foi ver a criança, esse bebezinho lindo aí, estava sem vida. Aí a gente quer entender como que esse balde, se era um balde grande, um balde pequeno, estava com roupa, estava com água ali. E aí ele acabou perdendo a vida, morrendo afogado, não teve barulho, a mãe estava muito cansada. São detalhes que só a polícia vai poder trazer para a gente e a gente segue acompanhando esse caso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações com o Patrick Sanches dessa história muito, muito triste. 11h26, olha só, uma pessoa estava pilotando um drone que acabou caindo. E antes que o dono pudesse recuperar esse objeto, que é valioso, é caro, né? Um motociclista pegou o equipamento e foi embora. Só que o seguinte, Elisângela Ramos, conta pra mim, minha amiga, tudo isso foi registrado por uma câmera? Porque se ele contasse, ninguém ia acreditar, né? Pois é, Thiago. Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. É isso mesmo, isso aconteceu mesmo. O homem estava bem lá, pilotando o drone dele, né? Normalmente esses drones caem mesmo, né? Ele acabou caindo. Isso aconteceu aqui em Colatina, na rua Cassiano Castelo, bem no centro da cidade. Ele, inclusive, não mora num prédio muito alto. Então ele foi pro elevador e falou, vou lá pegar meu drone, né? Só que antes que ele chegasse lá embaixo, nesse percurso que ele fez do elevador até o portão, passou um motociclista, parou, ainda dá um chutezinho assim para empurrar mais para frente, para perto de um carro, abaixa, pega o drone e vai embora com a moto dele, levando o drone que não era dele, né? Esse homem estava vestindo uma camisa xadrez, uma calça jeans, uma bota, um típico cowboy, talvez. Ele simplesmente foi embora, o dono perdeu essa câmera de segurança aí, né, de perto do portão, acabou registrando toda a ação. Ele estava de capacete, dificulta um pouco, mas aqui na cidade tem várias câmeras de segurança, né, espalhadas aí pelo município. Então a Polícia Civil já está investigando o caso e disse que possivelmente esse homem pegou sentido Ponte Florentino Avidos. E aí fica também o alerta, né, para você que está assistindo, se sabe quem é, faça denúncia através do 181. É preciso, né, ter consciência de que aquilo ali custou muito dinheiro e pertencia a outra pessoa que agora está precisando do drone, não é, Thiago? Eu achava que não dava para fazer nada, Elis, mas estão me dizendo aqui, quem entende de drone, a equipe técnica aqui, que dá para fazer um rebeleixo aí, conseguir um novo controle e obviamente que o drone no Brasil é muito caro, né? Você tem mais alguma coisa para falar, Elis? Exatamente. Eu esqueci de mencionar que ele parece que desligou o drone, então não tem como rastrear, porque ele tem um sistema de rastreamento, né? Mas essa pessoa deve saber como desligar, né? Como retirar essa função, e acabou que o proprietário do drone mesmo não conseguiu rastreá-lo. Obrigado, Elis. Daqui a pouco você volta com outras informações. Eu quero chamar a sua atenção para tudo que você está fazendo, principalmente o senhor que tem 50 a mais, trabalhador, porque é para vocês que vêm esses golpes. Eu tenho isso lá em casa, tem que tomar atenção redobrada. Porque olha só, quem paga a conta todo mês de energia, paga certinho, né? Chega o carnezinho ali no seu endereço, você automaticamente nem vê. Vê ali o valor, já pega o celular, às vezes paga no Pix. Olha só o que os golpistas estão fazendo. Eles estão enviando contas falsas da Excelsa. A conta falsa é praticamente idêntica da EDP que vocês estão vendo aí. É igualzinha, tem QR Code. Só que tem um detalhe que chamou a atenção, né, Arleson Schneider, de quem realmente tem uma percepção, um olhar mais atento. E isso aconteceu aqui no nosso estado. Schneider, explica isso para o povo de casa.
Isso aconteceu no nosso estado, em Rio Novo do Sul. Essa pessoa que faz o vídeo aí teve um olhar muito clínico, viu? Porque quando chega a conta lá pra mim, eu não olho detalhe de nada, não. Eu já vou direto lá no QR Code, faço o Pix e pago a conta. Isso daí mostra como é que criminosos estão se reinventando, né? Que é o golpe do falso boleto. Pagar meu boleto ninguém quer, agora empurrar mais boleto, Deus nos acuda. Bom, o detalhe nessas duas contas aí, né? Uma é falsa, outra é verdadeira, é que a falsa não tem o CNPJ da empresa, ou seja, da EDP, né? Deveria estar no topo desse boleto. O original tem, o falso não. Então, você já tem que prestar atenção nisso, né? Porque no pagamento por Pix ou por boleto, verifique sempre o CNPJ e o nome da empresa correspondente. No caso daqui do Espírito Santo, é EDP Excelsa. Desconfie também de urgência. Mensagens ameaçando corte imediato ou oferecendo descontos não solicitados são indícios de fraude. Canais oficiais. Nunca clique em links suspeitos recebidos por WhatsApp ou e-mail. Utilize apenas os aplicativos, sites oficiais ou agências físicas dessas empresas, né? A EDP tem alguma dessas agências aqui na nossa Grande Vitória. E compare sempre a fatura recebida com as anteriores, né? O pessoal costuma deixar guardada ali faturas antigas. Dá uma olhadinha. 5 minutinhos olhando vai evitar uma dor de cabeça futura. Essa pessoa aí desse vídeo teve esse olhar clínico e confesso pra você, meu irmão, esse golpe eu não conhecia. Esse golpe eu não conhecia também, Schneid, serve de alerta para vocês de casa. Isso aconteceu no interior aqui do nosso estado. Uma fatura falsa da EDP, inclusive, a quase vítima, ele percebeu com um olhar muito atento. Ele falou com a gente aqui nesse vídeo. Vamos abrir o áudio para você acompanhar junto com o Thiago Américo e o Alô. Vamos lá. Vencimento 12/5, R$ 434,75. Uhum. Essa conta de energia é falsa, que ela não vem com o número do cupom fiscal aqui em cima. Olha. Ok? E eu já tinha recebido a outra, que é essa aqui. Essa é a verdadeira. Ó, vencimento 13/5 e R$ 414,75. Fui tirar as dúvidas. Fui lá no pronto atendimento, lá na farmácia Rio Novo, da EDP, e tirei a segunda via, que confere com essa aqui. E na nota verdadeira, vem com número fiscal, conta de energia, número tal. E a falsificada vem sem o número. Então, meus amados vizinhos, favor vocês conferirem, porque assim como caiu na minha caixa de correio, com certeza talvez vocês receberam 2 contas esse mês, ok? E uma com certeza é falsa. Impressionante, eu nunca ouvi alguém relatando isso e nunca vi uma fatura da EDP falsa. Aliás, eu acho que a EDP deveria fazer uma grande campanha de orientação para a população com relação a esses golpes. Eu, inclusive, quando fui instalar energia no meu apartamento, eu recebi uma mensagem da EDP, olha só essa história, no meu WhatsApp. Eu falei, caramba, esse número é de São Paulo, isso é golpe. E não era. Hoje em dia, a gente não consegue saber o que é golpe, o que não é golpe. Eu fico em alerta 24 horas por dia, inclusive quase que a energia na minha casa não foi instalada porque eu não respondi aquela mensagem e deveria ter respondido. Eu procurei a agência e lá eu vi que aquela mensagem com DDD de São Paulo era uma mensagem verdadeira. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, porque isso serve de alerta para todos nós ficarmos atentos. Agora até a EDP, Celso, quer dizer, coitado, não tem nada a ver com a história, né? Ladrões, bandidos, estelionatários utilizando contas do nosso dia a dia para nos roubar. 11h34, você vai ver agora cenas de imprudência que chamaram a atenção de quem passava pela segunda ponte. É a Lulu patinadora em cima da segunda ponte, arriscando a vida dela e de todo mundo. Não tem ali absolutamente nada para a segurança dele, né, amigo? Fabinho, é com você.
Olha, Thiago, quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei também dessa boneca, né, que tinha a Lu patinadora. E tá aí as imagens. É uma história que, contando, ninguém acredita. E mesmo a gente mostrando as imagens, as pessoas vão custar a acreditar, mas aconteceu em plena segunda ponte, ali no sentido Vitória. Um motorista acabou flagrando um homem fazendo ali a travessia, Thiago, dando, digamos assim, as suas passadas tranquilamente, como se estivesse fazendo algo normal. E ele estava atravessando ali a segunda ponte, andando nada mais, nada menos com um patins. Thiago, eu acho, na minha opinião, que esse rapaz aí, ele estava fazendo alguma coisa para poder, enfim, publicar em alguma rede social, para poder ganhar curtidas, enfim, likes. Mas olha, o que ele fez, Thiago, é algo irregular. Ele cometeu uma infração, porque de acordo com o Código de Trânsito brasileiro, quando o pedestre, ele anda, ele faz a travessia em uma ponte ou em um túnel, ou ele até mesmo atravessa fora da faixa, ele está cometendo uma infração. A gente não sabe aí se a polícia foi acionada, se ele foi, enfim, multado, mas ele poderia, além de ter sido atropelado, ele poderia ali causar um grande acidente, porque a gente sabe que a segunda ponte é bastante movimentada. Mas tomara, Thiago, que essa moda não pegue e que não surjam aí mais Lu patinadores para poder fazer travessia nas pontes aqui da cidade, Thiago. A gente super entende que ele está atrás do corre dele, né? Mas aqui, você está colocando não só a vida dele em risco, mas de outras pessoas. Imagine, você à noite não consegue enxergar e aí atropela, você ainda se dá mal porque você não imagina que vai ter um cara de patins andando em cima da segunda ponte, que não tem ali ciclovia, não tem nem inclusive para os carros um espaço, acostamento, né? Se eu não me engano, tem 1,3 km ali de extensão, a segunda ponte. É de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mas está perto ali do centro de Vitória, também perto de Cariacica, Vila Velha, inconsequente demais. 11h37. Filha desvia mais de R$156 mil dos próprios pais idosos. Patrick Sanches, conta esse caso para mim agora, para todo mundo que está em casa. Cara de pau, né? Pois é, tem gente que não perdoa nem os pais. Esse caso aconteceu em Venda Nova do Imigrante. A suspeita é uma mulher de 42 anos de idade aí eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Essa mulher, ela administrava as contas, né, bancárias dos pais, uma idosa de 78 anos e o pai dela, um senhor de 80 anos de idade. Ela cuidava ali da situação financeira dos pais. Porém, ela começou a agir de uma forma totalmente irregular. Começou a realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos pais, pegava parte da aposentadoria deles e transferia para outros bancos e até bancos de terceiros. Inclusive, ela teria também pegado de forma fraudulenta empréstimos nos nomes dos pais. Um prejuízo aí que chega a quase 160 mil. Foram 156 mil reais até então descobertos aí que ela deixou de prejuízo para os pais. Mas como que os pais descobriram que ela estava fazendo isso? Simplesmente, os idosos receberam do nada uma ordem de despejo, por falta de pagamento do aluguel. E aí eles acharam estranho, falaram, bom, quem administra o meu dinheiro é a minha filha. E por que ela não pagou o aluguel? Quando eles foram investigar, começaram a descobrir. Aí envolveu polícia e, segundo as investigações, ela confessou para as autoridades o que teria feito. O detalhe é que esse caso, as investigações desse caso já se encerraram e a polícia já encaminhou toda a situação para a justiça, que vai cuidar agora dos próximos passos. Mas é muita cara de pau, né, Thiago? Nem os pais essa mulher perdoou. Não, e eu tenho certeza ainda que a mãe ainda vai perdoar. Porque mãe é assim, né? Agora, você vê irresponsabilidade, né? Coloca o futuro de um casal de idosos em risco por conta de uma roubalheira dentro de casa. Você não pode confiar nem na sua própria filha. É um absurdo isso. Obrigado, Patrick, pelas informações. Agora, 11h39, eu vou falar sobre um homem que invadiu uma casa, deixou um rastro de prejuízo de R$2 mil. Vocês estão vendo as imagens agora aí e a Elisângela Ramos vai explicar tudo pra gente. Como é que foi isso, amiga?
Ei, Tiago, pois é, um prejuízo de R$2.000. O que acontece? A câmera de segurança registrou o momento que esse homem chega ali em frente a essa casa. Rapidamente, ele já pula o muro e de forma bem fácil, inclusive. Ele provavelmente já sabia que tinha uma bicicleta lá, porque é um muro meio transparente, sabe? Ele simplesmente pegou uma bicicleta azul, colocou por cima do muro que ele tinha passado também, jogou para o lado de fora. De volta também, refez o mesmo caminho e saiu pedalando como se a bicicleta fosse dele. E como você disse, essa bicicleta aí é uma bicicleta mais cara, né? Custa R$2.000. E esse homem ainda não foi identificado, mas através dessas câmeras de segurança, a família, né, e também a polícia, onde já foi registrado um boletim de ocorrência, pede ajuda da população para que denuncie através do 181, né, caso tenha informações, porque o que a gente tem visto não é fácil, não são poucos os casos não, né, Tiago, de furtos assim, de bicicletas. Furto no nosso estado, é muita coisa errada, é gente que rouba a mãe, é gente que não tem caráter, e a gente está aqui para denunciar, né, porque matérias como esta que a gente mostra aqui alertam as autoridades e também trazem um alerta para quem não desconfia, acha que até dentro de casa talvez isso não possa ocorrer, como foi o caso da matéria anterior, e serve de alerta também para as autoridades que ninguém está aguentando mais, né? 11h41, olha só, 3 pescadores foram resgatados no litoral do Espírito Santo depois de 2 dias à deriva em alto mar. Imagina o sufoco, o susto. O que chamou a atenção foi, inclusive, a tranquilidade de quem conhece bem os desafios do mar. Eu que tenho família de pescadores aí, eu sei o quanto isso é perigoso. A reportagem você confere aqui, agora, no seu Alô Espírito Santo. O que parece só um pontinho no meio da imensidão do mar era, na verdade, uma embarcação à deriva. Dentro dela, 3 pescadores que enfrentavam a incerteza do resgate e aguardavam socorro há 3 dias. Às 6 da manhã ele quebrou o diferencial, aí ficou na mão. Ele travou e o motor tem força e quebrou ele. Aí eu fiz um esforço com ele, mas ele não gira de jeito nenhum. Ainda no domingo, eles chegaram a pedir ajuda à colônia de pescadores da prainha, mas não foram encontrados. O vento acabou afastando ainda mais a embarcação. Eles chegaram a ficar sem comunicação depois que a bateria do rádio acabou. A gente ficou desesperado, né? A família toda, tem parentes que moram longe e todo mundo mobilizado aí na busca, né? Entrando em contato com a Capitania dos Portos, sempre muito solícitos, deram informações pra gente. Estou em contato com o sargento, inclusive, né? Que o tempo todo mandando mensagem e isso foi muito bom, graças a Deus, tranquilizou, né, o nosso coração e deu tudo certo. O resgate só ganhou força depois que o filho de um dos tripulantes acionou a Capitania dos Portos. A Marinha entrou na operação nessa terça-feira e foi com apoio do navio Patrulha Oceânico Amazonas que conseguiu localizar a embarcação cerca de 20 quilômetros do Canal de Vitória. Na última segunda-feira, nós tomamos conhecimento por meio do filho de um dos desaparecidos que a embarcação havia tido problemas e que estava à deriva nas proximidades ali da Barra do Jucu. Prontamente nós acionamos nossas equipes de busca e iniciamos a procura, incansavelmente aí até que encontramos eles hoje aí no início da tarde. Os 3 homens foram resgatados com vida e em segurança. Entre eles, o serralheiro Hilário José, o único que não é pescador profissional. Ao falar com a nossa equipe, ele se emocionou. O resgate aconteceu justamente no dia que ele completa 68 anos. Uma data que, desta vez, ganhou um significado ainda mais especial. 68 anos hoje. Um negócio desse, estou em terra, tem que agradecer a Deus. Mesmo após 2 dias à deriva, o sentimento não era de desespero. Segundo o Sr. Hermes, situações como essa são mais comuns do que se imagina. E para quem vive no mar, manter a calma faz toda a diferença. Acostumado nesse ramo é bom. Aprende muitas coisas boas. Aprende a ser calmo, não ser nervoso. Deixar o colega mais calmo. E vai. Um dia assim eu também. Eu sou acostumado a ficar assim nessa vida. Loucura, né? Tem que ter ali um sangue frio, porque você está no meio do nada. Estava a 20 quilômetros, se não me engano, em alto mar da costa aqui do Espírito Santo. Agora vamos quietar esse facho um pouquinho e curtir a vida em terra.
11h44, uma mudança na BR-101 virou dor de cabeça para quem mora em Cariacica. Um retorno que existia há anos foi fechado e agora o caminho de casa ficou bem mais longo. É o que você vai ver agora da reportagem do Alô. Se você passa aqui pela BR-101 no contorno, talvez nem perceba que algo mudou nesse canteiro. Mas quem mora em Flechal 2 e bairros vizinhos tem convivido com uma mudança que virou um transtorno diário. Um acesso que era usado há anos pelos moradores simplesmente não existe mais. O motorista que vinha aqui pela BR-101 da Serra ou de municípios como Santa Leopoldina, por exemplo, fazia o retorno justamente aqui onde nós estamos para ter acesso a bairros como Porto de Santana, Flechal 1, Flechal 2, bairro Aparecida. Agora esse retorno não existe mais e o que incomoda a comunidade é que essa mudança foi feita de uma hora para outra, sem que ninguém fosse consultado ou que recebesse alguma justificativa para isso. A empresa não nos deu uma satisfação, a empresa tem um déficit social muito grande com a comunidade. No passado recente, quando eles foram fazer a duplicação da BR, eles estiveram dentro da nossa comunidade dizendo que iria fazer um mergulhão, outros falam viaduto, saindo da comunidade para sair da entrada do bairro, e nada disso foi feito. O que antes era um caminho rápido virou um desvio de cerca de 5 quilômetros a mais. Para chegar em casa, o morador da região 1 precisa entrar na rodovia, acessar a José 7, descer próximo à Vila Prudêncio e depois retornar novamente para a BR-101. Olha isso. Então isso atrapalhou e o desenvolvimento da comunidade, a chegada na comunidade. Ah, e quem depende do transporte público também foi afetado. A linha de ônibus 587 fazia esse mesmo caminho para acessar os bairros como Flechal 2, Nova Canaã, Porto Novo. Agora a viagem ficou mais longa. Bem mais longa, sem comparação hoje. Em média, mais 15 minutos. Isso pra gente que está voltando do trabalho, voltando para nosso lar, faz uma grande diferença. Outra queixa. Dos dois lados da pista tem ponto de ônibus, mas cadê a faixa de pedestres ou um lugar adequado para fazer a travessia? Fica distante dali. Passa esse monte de caminhão, como é que faz se quiser atravessar? É muita sorte, né? É muita sorte, porque apoio mesmo em sinalização nós não temos nenhuma. Para acessar a passarela mais próxima dá 1,5 km. Você andando nesse sol? Não, fica inviável. É muito complicado pra gente. O que deixa os moradores indignados é que ninguém soube o motivo das mudanças e nenhum morador foi ouvido. Eles dizem que não tiveram a chance de opinar sobre a decisão de retirar o retorno. E, gente, como essa questão do acesso é complicada aqui na região, os moradores até já têm ideias, né? Já têm alternativas para essa questão de entrar nas comunidades, não é isso? Isso, nós temos 3 alternativas. A primeira seria um elevado lá na entrada ao lado da passarela. A segunda seria esse local, né? Aqui dá acesso à BR-101. E o segundo acesso seria da região, vindo da região da Serra, nessa região aqui também, que ali tem uma pista, então fazer interligação para poder entrar aqui na comunidade. Agora, a comunidade cobra explicações da Eco 101 e espera alguma medida que não venha prejudicar quem vive na região. Nós esperamos que através da imprensa, através das redes sociais, que eles possam nos atender para que a gente possa falar pessoalmente dessas nossas propostas. 11h48, Ecovias Capixaba informou que agora os motoristas devem utilizar o retorno do viaduto ali na altura da Concrevite. Já a Agência Nacional de Transporte Terrestre informou que a decisão foi tomada após estudos técnicos apontarem alto risco de acidentes graves no local, inclusive com mortes. Agora, 11h49. Gente, olha só esse flagrante. Uma mulher se arriscou nas alturas para limpar a janela de um apartamento. É muita vontade para trabalhar ou para limpar, né? Arleson Schneider, parece que ela não usava nenhum equipamento de segurança. Você percebeu isso também, meu amigo?
Percebi e te garanto o seguinte, não é a proprietária desse apartamento, viu? Duvido que a proprietária ela ia se pendurar lá nessa condição simplesmente para poder limpar o vidro. Esse registro, ele foi feito em um prédio de luxo em frente ao mar, na Avenida Gil Veloso, lá no município de Vila Velha. A mulher, ela aparece aí na área técnica, em pé, em cima dos condensadores de ar-condicionado. Tudo isso, Tiago e amigos, para ela fazer a limpeza dos vidros do lado de fora. Se vocês repararem bem, ela não está usando nenhum equipamento de proteção. Ela ainda está descalça, vai se apoiando, né, meio que se equilibrando na estrutura da sacada, enquanto faz a limpeza do vidro. Um escorregão, uma tontura, uma pisada em falso ali seria fatal para essa mulher, Tiago. Gente, olha só, limpeza de fachada, limpeza de vidros em prédios precisa ser feita com profissionais treinados, profissionais preparados, profissionais escaladores que fazem rapel. De vez em quando aparece para mim no TikTok essas pessoas fazendo pintura e reforma em fachada. Pô, é um trabalho altamente delicado, os caras se amarram no topo do prédio, vão descendo na cadeirinha ali de rapel para poder fazer a limpeza. Se esse condensador do ar-condicionado ali não suporta o peso dela, já era essa mulher. É um negócio muito sério, muito grave, mas não é a primeira vez que trazemos casos semelhantes como esse, sempre, nesses prédios chiques lá de Vila Velha, Tiago. Não, e é um risco para não só, principalmente, obviamente, a trabalhadora que está ali limpando, arriscando a vida dela por conta de uma diária, às vezes R$200, quando pagam muito, né? Mas também os proprietários desses apartamentos, né? Que se acontecer alguma coisa com ela, imagina a dor de cabeça que eles vão ter, obviamente, porque não podem deixar que isso aconteça dentro da casa deles. Obrigado, Schneider, imagem realmente impressionante. Vem comigo, 11h52, minha dona de casa, minha boa amiga, como diria o Jairo Maia. Olha só, um vereador perdeu o mandato depois de ser condenado por violência doméstica. Rapaz, olha, os vereadores têm que benzer, hein, porque o que está acontecendo aqui com alguns na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, especificamente com esse aí, a gente vai entender o que está rolando com o Fábio Gabriel. Fábio, conta essa história pra gente. Pois é, Tiago, o vereador do município de Ibatiba, na região do Caparaó, acabou perdendo o mandato. É o Jadson Alves de Freitas Moreno. Por que ele perdeu o mandato, Tiago? Porque em 2019 ele acabou se envolvendo em um caso de violência doméstica ao agredir a sua ex-companheira. E isso aconteceu na cidade de Manhuaçu, que fica no estado de Minas Gerais, ali na divisa bem próximo com o Espírito Santo. O que aconteceu, Tiago? Depois desse episódio, o Jadson se candidatou e acabou ganhando ali uma vaga. Ele disputou a eleição e acabou sendo ali pleiteado com uma vaga na Câmara de Ibatiba. Mas só que, conforme a gente costuma dizer, o processo continuou correndo. Ele foi sentenciado ao regime semiaberto e acabou sendo ali penalizado por conta desse crime. E além desse crime, Tiago, de agressão contra a ex-companheira, nossa produção fez o levantamento, ele também é acusado de porte ilegal e também disparo de arma de fogo. Isso aconteceu lá atrás, em 2019. Mas como ele foi sentenciado na Justiça Comum, a Justiça Eleitoral aqui, capixaba, recebeu essa informação e comunicou à Câmara Municipal de Ibatiba, porque neste caso, Tiago, quando um parlamentar ele é condenado na Justiça Comum, ele acaba perdendo os direitos políticos. E foi o que aconteceu com esse vereador. Ele perdeu os direitos políticos do seu mandato e a Câmara já foi comunicada e já convocou o suplente, que vai tomar posse no próximo dia 11 de maio. É aquela história, né, Tiago? A justiça tarda, mas não falha. Ele foi culpado, acabou aí perdendo o mandato, mesmo depois desse episódio ter acontecido e ele ter concorrido a uma vaga ali na Câmara de Ibatiba. Tiago.
Olha, o vereador em questão foi procurado, mas não se manifestou. Obrigado pelas informações, Fábio Gabriel, ao vivo, trazendo as notícias que vocês precisam ficar muito bem informados aqui no nosso Alô Espírito Santo. Aliás, por falar notícias importantes para o seu dia a dia, termina hoje o prazo para regularizar o título e garantir voto em outubro. É importante você ficar atento porque são as últimas horas para você saber como é que está seu título de eleitor, não é isso? Patrick Sanches vai votar pela segunda vez esse ano, Patrick? Pois é, segunda vez, né? Primeira vez votei com 18 anos, quando completei os 18 anos. E o pessoal que ainda precisa regularizar tem que ficar atento, porque como você falou, são as últimas horas. Hoje é o último dia, o prazo está se encerrando e esse ano é ano de eleição, acontece em outubro. Quem está com dúvida, a gente está aqui com a Jane Medeiros, que é a chefe aqui do cartório da primeira zona eleitoral de Vitória, que vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. Jane, boa tarde, seja bem-vinda ao Alô. Explica para a gente, hoje é o último prazo para os eleitores fazerem o quê? Até o que pode ser feito aqui nessas últimas horas do prazo? O eleitor que precisa transferir, né, de local ou de município diverso ou dentro do próprio município, transferir então de local de votação, o eleitor também que deseja alterar um dado cadastral, aquele também que tem 3 eleições consecutivas ou mais que não votou e não justificou, então esse título está cancelado e aí ele precisa regularizar essa situação. O eleitor também que não coletou a biometria até o momento e deseja coletar. Agora é importante esclarecer que a biometria ela não é obrigatória para o exercício do voto. Considerando que as filas estão enormes, que há essa demora no atendimento e que talvez não consigam ser atendidos ainda hoje, aquele eleitor que por acaso não tiver, mas estiver em dia, votou, justificou em todas as eleições, está em dia, só apenas faltando a coleta biométrica, ele vota normalmente caso ele não consiga esse atendimento aqui. Então, é importante destacar isso também. Perfeito. E só uma dúvida, essa semana agora, que são os últimos dias, né? Hoje é o último dia, mas segunda, terça e quarta foram ali os prazos finais. O horário de funcionamento também foi estendido para conseguir atender a população, certo? Exatamente. O tribunal ele teve um atendimento aí, né, extraordinário sábado, meio-dia às 18, domingo, meio-dia às 18, e desde segunda nós estamos aí realmente com o prazo ampliado, aliás, o horário ampliado, atendendo de 9 às 18 horas, e com uma equipe até maior ali para realmente atender esses eleitores todos que deixaram para esses últimos dias. Tá certo, Jane, muito obrigado. Olha só, a gente está aqui, o Tiago, a gente está aqui na primeira zona eleitoral de Vitória. A gente percebe, como o Renato estava mostrando para vocês, o tamanho da fila que está muito grande, porque o pessoal, né, muita gente deixou de última hora para poder fazer isso, então a fila está gigante. Coincidentemente, eu passei aqui mais cedo. Isso era por volta das 7 horas da manhã e já estava muito cheio. Agora então tá dando volta. O Renato não sei se consegue puxar no zoom, que tá até indo pra rua a fila de tão grande que tá. Realmente é muita gente que tá aqui. Vamos tentar abordar uma galera? Meu brother, boa tarde. Você chegou aqui que horas, irmão? 9h30, por aí. Tá há muito tempo já aqui, né? O que você precisa fazer hoje aqui? Pô, preciso só tirar meu título mesmo. É a primeira vez que você vai votar? Já votou antes? Primeira vez. Tá animado? Tá aqui porque tem que estar obrigado? Tô animado, tem que votar, pô. Então é isso aí, você tem uma ideia do tempo. Colega, bom dia. Bom dia. Muito tempo que tá na fila, né? Chegou aqui que horas? Bastante, acho que era 9 e alguma coisa, não olhei o horário. É cansativo ficar em pé aqui esse tempo todo, né? Muito cansativo, infelizmente. O que você precisa fazer aqui hoje? Regularizar o título. Você já votou várias outras vezes? Justifica? Como é que você é? Já votei, por um tempo parei, não me interesso muito, mas tem que vir devido ao cancelamento do título, né? Porque se não fosse por isso, não vinha, não. Olha, desculpa perguntar, tá? Mas por que deixou pra vir aqui no último dia? Trabalho. Não tava com tempo? Nenhum. Aí chegou aqui, viu essa fila enorme, como é que ficou o coração? Pior, né? Mas tem que ficar, fazer o quê? Tá certo, obrigado, tá, querida? Vamos lá no fim da fila com a gente? Renato vai mostrando pra vocês aí, olha, a gente vai andar um bocado, tá? Porque tá muito grande, como eu falei, não sei se o Renato conseguiu puxar no zoom, a fila tá dando volta, tá saindo aqui da calçada
Tem até algumas pessoas na rua que eu tô vendo aqui. Tem muita gente. E só para reforçar, o pessoal que ainda não chegou aqui, tem um número limite de senhas, né? Você chega aqui é por ordem de chegada, você vai receber uma senha e aí não tem jeito, tem que aguardar. Meu jovem, você é o último da fila aqui? Ah, não, a fila lá. Tem gente que vai até mais lá pra trás. Tem uma galera ali. Você chegou aqui que horas? Cheguei agora, há uns 20 minutos, por aí. Tá preparado para esperar muito tempo aqui? Tô preparado. Vai ser difícil, mas... Quem que é o último aí da fila, galera? Quem que é o pessoal último aí da fila? É muita gente. Vem, acompanha aqui, Renato. Quem que é o último aí da fila? É você, é você, senhora, que é a última da fila aqui? Sou eu mesmo. Chegou agora? Cheguei agora. O que a senhora tem que fazer aqui hoje? Eu peguei a senha pro meu filho, que está no colégio, e vai tirar o título pela primeira vez. Olha, eu não quero trazer notícia ruim pra senhora, tá? Mas eu tava conversando com uma galera lá na frente, tem gente que já tá 2 horas na fila, que tá lá na frente. Tá preparado para aguentar o dia inteiro aqui? Oh, tem que estar, né? Tem que estar, né? Não tem jeito, né? Tem que estar preparada. E por que deixou pro último dia? Correria do dia a dia. Não teve tempo, né? É, correria mesmo, vida corrida. E agora vai ter que aguentar pernas para quem te quer, né? Vai ter que aguentar ficar em pé aqui por um tempo. É isso aí. Mãe é mãe. É isso, tá vendo aí, né? Tem gente que vem aqui para poder ajudar a família, colaborar, mas olha, a fila tá muito grande. Tem muita gente aqui para poder fazer a regularização, lembrando que são as últimas horas para quem deseja, né, poder fazer ali a regularização. E uma coisa que eu chamo a atenção é que tem gente que está aproveitando essa fila enorme aqui para tirar uma grana. Brasileiro, quando é para ser esperto, é esperto. Chega aqui, Renato, vamos conversar aqui. Fala, meu irmão, tá aproveitando a fila aí para tirar uma grana, né? É um jeito, né, aproveitar, porque o tempo tá bem ruim, né? Tá aqui desde que hora vendendo? Tô desde as 9 horas. Já tava cheio? Já tava cheio. Agora parece que aumentou ainda mais a fila. Tá aumentando a hora do almoço, né? O pessoal tá aproveitando e vindo no horário do almoço, vindo aqui. E o que o pessoal tá mais comprando aqui no seu carrinho? É picolé, é água? Cafezinho, chip, refrigerante e água. Cafezinho para aguentar ficar aqui, horas e horas em pé, né? Horas e horas em pé. Cafezinho, água, chip, refrigerante. O senhor sempre costuma vir aqui quando é ano de eleição? Desde que começou aqui, eu venho aqui, né? Direto aqui, eu venho aqui. Sempre enche no último dia, o pessoal que deixa pra última hora. Mas é impressionante, né? Como é que pode, né? O brasileiro não tem jeito, não. Deixa pra cima da hora. Foi bom que o senhor tira um dinheirinho aí, né? Pra ajudar, né? É, pra ajudar, que a praia não tá tendo praia mais, né? Agora é só na rua mesmo. Coisa que... Tá certo. Você vê aí, Thiago, que como é que até no momento desse tem gente que aproveita pra tirar um dinheiro. Meu irmão, volto com você aí no estúdio. Amigo, não é um momento desse não, é necessidade. A pessoa está ali para trabalhar, para trazer o sustento para ele e, obviamente, ajudar também as pessoas que precisam dessas coisas ali. Agora, Patrick, eu queria aproveitar a sua agilidade lá no início da fila gigantesca, enquanto o Patrick está indo para lá, porque é o seguinte, o Patrick Sanches e o nosso Renato estão indo para lá agora, porque eu quero saber, a primeira da fila, quanto tempo ela ficou aguardando para ser atendida. Para você que sintoniza agora na TV Sim SBT, são imagens ao vivo da Enseada do Suar, em frente aonde está tendo a regularização ali no cartório eleitoral. Muita gente deixou para hoje e faltam poucas horas para você ficar apto a votar. Eu percebi que tem muitos jovens, gente que estuda de manhã, foi para lá tentar resolver essa pendenga com a justiça eleitoral, que é uma coisa muito séria. Se você não tem isso, você amarra a sua vida completamente. Eu quero saber agora, quanto tempo a primeira pessoa da fila ficou, que foi atendida, né? Que foi atendida, ela ficou ali aguardando nessa fila. Vamos tentar saber agora, ao vivo, no nosso Alô Espírito Santo, é serviço público. A gente tá vendo até gente com bebê de colo, muitos jovens. Patrick, é com você. Pois é, Thiago, a situação é a seguinte, a gente está vendo aqui do lado de fora uma fila enorme que o Renato mostrou para vocês. Só que lá dentro ainda vai aguardar mais, porque lá dentro, não sei se o Renato consegue mostrar para vocês, tem várias cadeiras, o pessoal fica lá dentro esperando, ou seja, enfrenta a fila aqui fora, pega a senha e quando entra tem que aguardar ser chamado. Então assim, é muita gente, ainda tem muita gente
lá na frente. Até o momento que a gente está aqui, ainda não saiu ninguém. Tem só o pessoal que está aqui na porta de entrada, aguardando ansiosamente para ser chamado e conseguir um lugar para sentar, porque aí fica mais tranquilo, né? Aguardar lá dentro sentado, lá tem ar-condicionado, porque aqui fora tá quente, ó. O pessoal tá sofrendo, viu? A gente vai ver se alguém sai enquanto a gente está aqui para abordar, para perguntar quanto tempo que aguardou para resolver de vez o problema e tá livre aí para curtir o final do dia. Tiago. Ô, Patrick, eu tô com tempo hoje. Nós estamos com tempo aqui. Eu quero saber quanto tempo a pessoa que enfrentou essa fila toda, foi lá com os documentos, foi atendido e quando saiu aí, gastou. Tem uma pessoa saindo aí? Tem alguém saindo agora aí, Patrick? Vamos lá, vamos tentar mostrar isso, amigo. Patrick tá lá, tentando tentar chamar alguém aqui, ó. Tem uma pessoa saindo. O pessoal tá meio tímido para sair, porque também, né, estamos com uma câmera apontada para lá. Então o pessoal acaba que não tá nem querendo sair, né? Vamos ver, tem umas pessoas aqui que estão prontas para sair. Disfarça, provavelmente Patrick. já resolveram um problema. A gente não sabe se lá dentro o pessoal tá ficando em pé porque também acabou o lugar lá dentro. Não sei se o pessoal tá meio tímido para sair. Tá até difícil de chegar na porta porque tem muita gente aí aguardando. Mas vamos ver se alguém sai, né, Tiago? Porque realmente lá dentro, assim, tá bem cheio. Patrick, é o seguinte, vamos lá. Você vai dar uma disfarçada. Porque repórter bom e você é um dos bons nossos. Nossa revelação aqui da TV Sim vai conseguir disfarçadamente tirar, porque isso é serviço público. Tem muita gente que não está sabendo que tem essa fila gigantesca na Enseada do Suá para regularizar a documentação. Enquanto você não consegue enxergar alguém, vê essa primeira da fila aí, ó. Agora, hein? Tá saindo, vai sair, vai lá. Vai nela. Meu senhor, chega aqui. O senhor acabou de sair, resolveu o seu problema? Já, acabou. Ficou quanto tempo aqui esperando? Não fiquei tempo nenhum, eu cheguei... O senhor garantiu na idade, né? É. Conseguiu pegar a fila de preferencial, não ficou muito tempo? Não. Mas por que o senhor deixou para resolver hoje, o último dia? Rapaz, por mim eu não vim nem aqui. Viu porque tem que fazer, né? É. Tá certo, obrigado. E o senhor, ficou quanto tempo aí para resolver? Tá resolvido o problema, né? Eu nem precisei não, porque eu ainda tenho, falou que eu ainda tenho 8 anos ainda. Não precisa mais? Não precisa fazer. Mas o senhor enfrentou fila? Não enfrentei não, cheguei aqui foi rapidinho. Olha, Tiago, eu acho que tem uma galera aqui que já tá desistindo. Meu irmão, boa tarde. Eu vi que o senhor estava aqui, o senhor perguntou um negócio de senha. Sim. Como é que tá funcionando? O que eles disseram pro senhor? Não tem mais senha para distribuir? Não, acabaram de distribuir agora, senha lá no final da fila. Mas até então a informação que nós tivemos aqui é que não tinha mais senha, né? E agora? Desistiu? Vai ficar aqui esperando? Não, eu tô com a senha aqui, eu tô só aguardando só entrar agora para ser atendido. Tá aqui há muito tempo já? Sim, desde 8 horas da manhã. Caraca, aí perde o dia, né? É complicado. O que o senhor deixou para resolver hoje? Eu trabalho da tarde agora, né? Entendeu? Aí não tem horário disponível, só conseguiu vir hoje. Ô, Patrick. Tá certo. Tiago, a gente vai continuar aqui aguardando para ver se mais alguém sai, porque agora parece que as portas se fecharam, não tem mais ninguém ali dentro esperando para sair. Mas vamos ver se alguém que não passa, por exemplo, pela fila preferencial vai sair para a gente ver quanto tempo que ficou. Porque na fila preferencial acaba andando um pouco mais rápido, né, Tiago? Ó, então fica aí de plantão, daqui a pouco eu volto com você. Você já trouxe uma informação que a gente pesquisava aqui, tentava pescar. O cara tá desde 8 horas da manhã, agora meio-dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas e 8 minutos esperando, agora que ele conseguiu a senha. Para você que está chegando agora, imagens ao vivo de uma fila gigantesca na Enseada do Suá, só nossa equipe de reportagem que foi chamada para acompanhar esse drama de quem é obrigado pela legislação eleitoral a estar em dia com o voto. Daqui a pouco você volta. Fica aí. Tenta pescar alguém para a gente mostrar quanto tempo esse atendimento tá custando aí para o trabalhador, para o estudante, para o brasileiro, para o capixaba. Meio-dia, 8 minutos. Um motociclista simplesmente voou. Ele, voou ao ser atingido na traseira da moto por um outro veículo. Imagem impressionante, hein? Elis, conta essa história pra gente, minha amiga.
Mais um caso, não é, Tiago? Esse aí aconteceu ontem, por volta de 3h30 da tarde, no bairro Araçá, em Linhares, que fica no norte aqui do estado. A gente percebe aí pelas imagens, né, que inclusive foram registradas por câmera de segurança, que primeiro ia um motociclista. Quando ele se aproximou do cruzamento, ele diminuiu. O carro que seguia atrás também foi e parou. Mais um segundo motociclista, que é esse aí que deu esse voador, acabou, acho que não estava muito atento. Ele simplesmente bateu com tudo no carro e voou lá na frente, caiu no chão, inclusive ficou até bem parado ali. As pessoas rapidamente já correram, né, para ver como ele estava, para ligar para o socorro. Enfim, foi um baque bem grande, bem forte. De acordo com a Polícia Militar, esse motociclista foi socorrido pelo SAMU, foi levado para um hospital lá de Linhares, né, e a atualização do estado de saúde dele não foi divulgada. E como a gente até falou aqui, você mesmo citou isso outro dia, né, Tiago? Mais um entrando aí para a estatística, lotando um hospital, também sobrecarregando, né, e dando mais despesas, né, para os nossos cofres públicos, infelizmente. E lá em Linhares a gente sabe que a cidade tem muitos cruzamentos, então é preciso muita atenção. Não, e ali ainda com o quebra-molas ali, né? Se o carro viesse numa velocidade ou parasse de repente, não, acho que foi desatenção, pelo que a gente viu no vídeo aí, ó, o cara para e acerta a traseira e voa. Meu Deus, impressionante. Elis, obrigado, falou tudo. 12h, 10 minutos, olha, enquanto muita gente nova já pensa em parar, ai, meu sonho, ficar aposentado. Os mais velhos, os chamados 50 a mais, estão acelerando. Essa galera vem empreendendo, vem movimentando a economia, provando que nunca é tarde para começar de novo, como diria Simone Bittencourt de Oliveira. Veja agora na reportagem especial do Alô. Os fios prateados já não anunciam pausa. Na verdade, já há algum tempo são sinal de movimento. No Brasil, a população com mais de 50 anos representa cerca de 20% dos brasileiros e movimenta aproximadamente 2 trilhões por ano, segundo o Sebrae. Um público ativo, exigente e cada vez mais decisivo para a economia. As empresas, organizações, já que não tem a mão de obra mais jovem, estão buscando os 50 a mais para ocupar postos de trabalho, principalmente porque viu nesse possível empregado experiência, já habilidade com alguma técnica. No Espírito Santo, esse crescimento aparece principalmente nos pequenos negócios. Mais de 90 mil empreendedores capixabas fazem parte da economia prateada, um conceito que engloba atividades econômicas orientadas ao consumo e ao empreendedorismo das pessoas mais velhas, com cabelos grisalhos. Daí o nome Economia Prateada. Entre os microempreendedores individuais, 26% têm entre 50 e 59 anos. Outros 9% já passaram dos 60. É um público que está presente no empreendedorismo. Nós temos aí quase 100 mil empreendedores no estado do Espírito Santo que têm considerados 50 a mais. Nós temos uma parcela importante deles com carteira assinada, mesmo depois de aposentado, cumprindo a tarefa nas empresas. E se muita gente ainda acredita que existe idade certa para empreender, histórias como a da Giovana Barbosa provam justamente o contrário. Aos 70 anos, Giovana transformou criatividade e experiência em fonte de renda e reconhecimento. No ateliê próprio, produz peças com todos os tipos de conchas do mar e materiais recicláveis. Em 99, eu fui morar na Ponta da Fruta e eu andava pela praia e vi uma diversidade enorme, de variedades enormes, assim, muito representativas de concha. Coisas que a gente não via mais na Praia da Costa, não via mais em outros lugares. E como artista plástica, eu queria agregar as conchas a materiais, a valorização desses materiais, usando isso nas peças decorativas, né? A arte dela atravessou fronteiras. Giovana já exportou trabalhos para o exterior e conquistou 3 vezes o prêmio Top 100 de artesanato do Sebrae, que reconhece as unidades artesanais mais competitivas do país. Entre as criações mais conhecidas de Giovana estão as bailarinas feitas com conchas e alumínio fundido. Obras que carregam identidade capixaba e deixam um recado claro: sempre é tempo de se reinventar. Eu acho que a criatividade é infinita
Não existe idade para você criar nada, para você... Eu acho que essa veia artística, esse dom que Deus coloca na vida de cada um, né? Esse manuseio com as mãos que fazem artesanatos maravilhosos. Eu acho que isso é uma continuidade do ser humano que não pode parar, inclusive para poder a mente ficar sempre antenada e não se deixar entregar. Casos como o de Giovana mostram a força desse público que empreende, consome e movimenta a economia. Para o Sebrae, o mercado ainda precisa se adaptar melhor, com produtos, serviços e atendimentos voltados para quem vive mais e segue ativo. A economia precisa desse trabalhador, desse empreendedor, porque eles estão no mercado com experiência, com conhecimento, estão dispostos a trabalhar, até porque, né, de fato, não está parado e isso causa, inclusive, estresse, doenças, de fato, nas pessoas que ficam o tempo todo sem trabalhar ou sem ter alguma atividade expressiva na vida dela. A economia prateada deixou de ser promessa e virou realidade. No Espírito Santo, ela mostra que maturidade também gera emprego, renda e inovação. Hoje em dia nós não somos mais velhas e a idade chega e a gente vai se adaptando cada vez mais para poder não se entregar à ociosidade, né? Idade boa, né, para fazer novas coisas e supervalorizada, né? É isso que a gente quer, todo mundo fazendo o que gosta e movimentando também a economia de todos os jeitos, né? 12:15, vamos voltar com o Patrick, porque tem gente ficando 4 horas, eu fiz uns cálculos aqui, quase 5 horas para regularizar o título de eleitor. Eu volto com o Patrick Sanches ao vivo. Fila não para de crescer na Enseada do Suá, é isso mesmo? É isso mesmo, Tiago. Olha, eu estava aqui parado, não fiquei muito tempo, encontrei a Maria Eduarda, que saiu dali de dentro não tem nem 5 minutos. Chegou aqui que horas, Maria? Eu cheguei aqui, era 8h40 da manhã. Demorou muito, foi difícil? Foi difícil, muita gente na fila, um calor insuportável, mas no fim a gente conseguiu. E olha, um detalhe que me chamou a atenção é que você tem 16 anos, né? Veio aqui porque quer votar, né? Exatamente, porque a gente que completa, né, 16 anos começa a perceber, né, essas coisas, pra gente entender, saber como quer votar. É muito importante pra gente isso, né? Olha, uma coisa também que chamou a atenção enquanto eu estava conversando com você é que você falou que veio aqui semana passada, só que você chegou mais tarde. O próprio pessoal daqui do cartório avisou, olha, não vale a pena esperar. Não vale a pena esperar, porque eu cheguei aqui, era 10 para 5 horas, fechava 6, e eu tava aqui com o meu irmão, eu falei, moça, tem como falar assim, você tem certeza que quer enfrentar a fila? Porque tem 50 pessoas na sua frente, é capaz de você nem ser atendido. Eu estava vindo da escola, até mais cedo, e aí fui embora, não fui atendida. E olha, para você, como é que foi ter que esperar esse tempo todo aqui? Foi difícil? Como é que foi? Olha, até que difícil não foi, até porque eu fiquei lá atrás, mas assim, deu para acompanhar, até que foi rápido o andamento da fila, não... Você me falou que quando você chegou aqui, 8h40, a fila já estava lá no final onde a gente mostrou, né? Já estava lá atrás, e não parava de chegar gente, você piscava, já tinha umas 15, 20, 30 pessoas na fila. É impressionante, né? Que você vê, as horas vão passando, você ficou aqui pouco mais de 3 horas aguardando e mesmo assim a fila não saiu do lugar, tá até todo mundo lá embaixo. Tá até todo mundo lá embaixo. E vai chegar mais gente, com certeza, porque hoje é o prazo, é o último dia. E olha, você faltou à escola hoje, né? Pra vir aqui, né? Faltei. Tive que mandar mensagem pra escola falar que eu vim aqui tirar o primeiro título, porque... Se chegasse um pouco mais tarde já era, né? Já era, não ia ter como votar e ficar pro ano que vem. Tá certo, Maria, obrigado, tá? Parabéns aí pela sua atitude. Tiago, o Renato tá mostrando o tamanho da fila. Como a Maria falou, chegou aqui 8h40 da manhã e a fila tá no mesmo lugar que a gente tá mostrando agora, porque não para de chegar gente. Então entra a gente e chega a gente lá no final da fila, então não muda. O pessoal que vai deixar pra vir agora, Tiago, tá lascado, viu? Vai ter que ter paciência. Patrick, nós estamos aí com você mostrando tudo ao vivo. Vamos lá para o final da fila, ver se ela aumentou, porque tem muitos jovens saindo da escola. Enquanto você está se movimentando, a gente segue o baile aqui no nosso Alô Espírito Santo para a gente mostrar tudo em tempo real para o povo de casa, tá certo? Agora, 12:18, olha só, um policial militar foi preso por ameaçar a esposa e quebrar tudo dentro de casa. Fábio Gabriel está apurando esse caso. Desde cedo vai trazer detalhes aqui no nosso Alô Espírito Santo, inclusive ele vai se posicionar porque é um caso que chama atenção porque envolve mais uma vez uma autoridade que poderia trazer segurança, principalmente dentro da família dele, da casa dele, não é isso, Fábio Gabriel? É com você.
É verdade, Tiago. Esse fato chama atenção porque se trata de um policial, de uma autoridade que, enfim, acabou dando esse péssimo exemplo ao chegar ali e cometer essa agressão física e verbal. Nós estivemos lá no local, Tiago, né, conversamos com algumas pessoas que informaram que não é a primeira vez que isso acontece. A vítima ficou muito assustada e chegou ao ponto de se esconder em uma loja para escapar da fúria do marido. E tudo isso aconteceu na presença de 2 filhos do casal, uma criança de 2 e de 9 anos. Nós estivemos no local e nós vamos acompanhar tudo agora em uma reportagem completa. Manda ver. Um caso de polícia envolvendo a própria polícia. Um militar ameaçou e agrediu a própria esposa em Vitória na tarde dessa terça-feira. Depois de ser ameaçada, agredida e de ver o marido quebrando tudo dentro de casa, a vítima então decidiu pegar um aparelho celular e gravar tudo o que estava acontecendo. E nesse momento então, o policial sacou da sua arma e disse que se a mulher saísse de casa, iria se matar. Foi nesse momento que a vítima escapou, acionou o 190 e esperou a chegada da polícia. Quando a guarnição chegou até o local, a vítima já estava fora do apartamento. Ela estava escondida dentro de uma loja para se refugiar do marido. Em conversa com os militares que foram acionados para esta ocorrência, a mulher informou que teve uma discussão com o esposo, o policial, e nessa discussão o homem começou a ficar irritado, agressivo e tomou uma atitude surpreendente. Ele começou a quebrar tudo dentro de casa. O que ele via pela frente, ele foi quebrando. Cadeira, mesa, enfim, os móveis. E além de promover essa quebradeira, a vítima informou que foi ameaçada e agredida pelo militar. E isso tudo aconteceu na frente de 2 filhos do casal. Uma criança de 2 e outra de 9 anos de idade. Depois de toda essa confusão, o policial tentou acalmar a vítima. Testemunhas que não quiseram gravar entrevistas contaram à nossa equipe que o casal já tem um histórico de brigas e discussões que acabam sempre terminando em violências físicas. O policial foi conduzido até a Delegacia Regional de Vitória. A arma do militar foi recolhida. A vítima também foi até a delegacia. Entramos em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber o que aconteceu com o policial. Mas até o fechamento dessa reportagem, não tivemos respostas. E o espaço segue aberto aqui para a defesa desse policial militar. Agora, meio-dia, 21 minutos, um sujeito tentou assaltar uma loja. Material de construção. Aí o povo cercou ele e ele acabou levando uma massagem. O Arleson Schneider, que é especialista em reportar muitas vezes o dia a dia aqui, inclusive incluindo massagens, traz informações sobre esse caso. Foi onde isso, amigo? Foi em Aribiri. Aribiri é um bairro de periferia, Aribiri é uma quebrada. Então, esse tipo de atitude não é muito aceitável lá na região, você ficar roubando dentro da comunidade. Você vê que a pessoa que está filmando, ela até fala assim, vai roubar lá na Praia da Costa. Aí eu fui olhar na rede social, tinha um comentário lá, oxe, vem roubar por aqui não. Tem que roubar em lugar nenhum, seja bairro nobre ou seja um bairro mais humilde. Esse homem, ele entrou no material de construção, foi até os fundos da loja, pegou 2 básculas de alumínio e achou que estava passando batido. Um funcionário viu aquela situação, foi atrás e esse cidadão colocou a mão na cintura e teria puxado uma arma. E aí o cara que estava atrás ficou na dele, falou, opa, o cara tá armado, mas gritou, pega ladrão. E a galera foi atrás do ladrão e aconteceu isso aí, ó. Bateram no cara, tomaram a arma, que na verdade era uma réplica. Eu não gosto de usar o termo arma de brinquedo, porque a arma não é brinquedo, então é uma réplica de uma arma de fogo, né? Só que se você tá ali na rua, o cara aponta o negócio daquele pra você,
Eu não vou pagar para ver. Bom, eu estive lá hoje, Thiago, bati um papo com o pessoal desse material de construção, eles contaram que esta não foi a primeira vez que esse cidadão agiu lá no local. Preparamos uma reportagem e vamos conferir agora. Vamos ver. Iago Oliveira Filho é este quem aparece sentado no chão, tentando tirar o sapato. Em um momento, uma pessoa fala para Iago sair dali. Vai roubar, você tá errado, some daqui, bota pra correr, some. Mas o homem é novamente agredido. Aí, ó, material certo, ladrão aí, ó, bandido. Iago resiste, mas acaba imobilizado. Depois aparece deitado, tranquilão. Nem parece que tinha acabado de apanhar depois de furtar o material de construção. Esse caso aconteceu no bairro Aribirim, em Vila Velha. Iago entrou no local por este portão que o Wagner Trabac mostrou pra gente. Foi até o depósito, nos fundos da loja, e pegou 2 básculas de alumínio e saiu aqui pela Avenida Jerônimo Monteiro. Só que um funcionário percebeu essa ação. Esse funcionário foi atrás. E aqui no meio da rua, o Iago colocou a mão na cintura e teria sacado o que seria uma arma de fogo, uma pistola. E disse para o vendedor: se você continuar atrás de mim, eu vou atirar. Com isso, o vendedor recuou, hesitou, ficou receoso de que o Iago atirasse. Mas ele lançou aquela: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Um grupo de 15 pessoas foi atrás de Iago e essas pessoas conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da polícia. O produto furtado é este aí, ó. Material de alumínio que tem alto valor em ferro velho. Depois do furto, geralmente é vendido para comprar droga. Na correria, ele dispensou as básculas. Com isto, elas ficaram danificadas. Iago foi alcançado por estas 15 pessoas a poucos metros daqui de onde estamos. E a situação ficou mais dramática, mais tensa, depois que essas pessoas descobriram que o Iago portava, na verdade, era uma arma falsa, uma réplica de uma pistola. Aí ele foi agredido mais ainda. Essas pessoas ficaram com ele até a chegada da polícia. Bom, lá no material de construção ninguém quis gravar entrevista, mas uma mulher, uma senhora que estava no caixa, contou que esta não foi a primeira vez que Iago agiu no estabelecimento. Recentemente ele teria entrado no local, furtado um celular e fugido. Ela acredita que o Iago achou que era tudo muito fácil e por isso voltou para cometer outro furto. A réplica da arma é esta daí. Ela foi entregue à polícia. Preso, o Iago vai responder por roubo. Olha, meio-dia 26 minutos, quero chamar a sua atenção agora para essa história. Eu vou voltar a falar sobre o caso daquela criança, um bebezinho de 1 ano de idade, que morreu afogada dentro de um balde. Isso aconteceu em Cariacica. Agora você vai acompanhar a reportagem completa sobre este caso. Esse bebê que aparece na foto se chama Wellington Melk, de apenas 1 ano e 4 meses. Ele morreu dentro de casa nesta terça-feira, no bairro São Francisco, em Cariacica. A principal suspeita é de que a causa da morte tenha sido por afogamento. O detalhe é que a criança estava na cama junto com a mãe, pouco antes de tudo acontecer. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança morava na casa com o pai e a mãe. Às 8 horas da manhã, todos acordaram, pois o pai ia sair para trabalhar. Depois que o homem se arrumou e saiu de casa, a mãe, uma mulher de 19 anos de idade, voltou para o quarto e deitou na cama acompanhada do filho. E os dois voltaram a dormir. Conforme o que ela relatou, o filho dela tinha o hábito de acordar com uns tapinhas no rosto. Ele levantava, subia em cima da mãe e dava uns tapinhas para despertar a mãe também. Só que nesse dia isso não aconteceu. Quando o relógio bateu 12:30, ela levantou, olhou para o lado e não encontrou a criança. Ela imediatamente saiu procurando pela casa onde é que estava o seu filho, foi até a cozinha e não o encontrou. Quando ela chegou no banheiro da residência, encontrou o bebê com a cabeça submersa dentro de um balde que estava parcialmente com água. Após encontrar a criança aparentemente morta no balde, a mulher entrou em desespero, chamou por ajuda e um vizinho que escutou o pedido de socorro foi até o local.
O homem levou a mãe e a criança no carro até o pronto atendimento de Alto Lage. Já no PA, a equipe médica rapidamente constatou que não havia mais sinais vitais no bebê. Iniciaram então o processo de reanimação, mas infelizmente esta mãe recebeu a notícia que não gostaria. O pequeno Wellington havia morrido. Após a confirmação da morte da criança, a mãe relatou no pronto atendimento o que tinha acontecido. Depois disso, segundo o boletim de ocorrência, a assistência social do PA acionou a polícia militar informando sobre um possível abandono de incapaz. Uma viatura da polícia foi até o local para verificar a situação. De acordo com o boletim, ao chegarem, os militares foram informados pela equipe médica de que a criança não apresentava sinais de violência, apenas de morte por afogamento. Depois disso, acompanhados do pai, os policiais foram até o endereço onde a família reside para verificar o local. A mãe do bebê foi encaminhada até a Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento e foi liberada. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal para posteriormente ser liberado para os familiares. Muito triste essa história. Agora, meio-dia, 30 minutos, uma criança capixaba vai receber um dos medicamentos mais caros do mundo. Esse medicamento custa 7 milhões de reais. Eu estou falando de uma única dose. A Elisângela Ramos chega ao vivo para comemorar com a gente, né? Um medicamento tão caro. Por que é tão caro, né? Mas necessário para a vida desse pequeno. É com você, Elis. Ei, Tiago, pois é, um dia histórico, na verdade, né? Ontem o Rafael, que é esse menino aí, né, que tem AME, que é atrofia muscular espinhal, uma doença que é rara, que é genética e também é muito grave. Ela afeta os movimentos do corpo, inclusive movimentos e funções, né, muito importantes, como engolir e respirar. Então você imagina só a situação dessa família, depois de muitos anos de luta, né, buscando aí esse tratamento, porque realmente é impossível, quase impossível, digamos assim, né, fazê-lo de forma particular, porque 7 milhões de reais, a pessoa precisa juntar muito dinheiro, né? E eles embarcaram ontem para Brasília. Eu conversei hoje com a Michele, que é a mãe do Rafael. Ela disse que eles já estão internados lá no Hospital para Crianças de Brasília, já está lá, né, aguardando essa medicação que ele deve receber hoje, que o nome dessa medicação é Zolgema. Essa medicação é a mais cara do mundo, como você disse, e é um tipo de terapia que é dose única, como você disse, e é uma novidade no SUS, né? A primeira implantada aí pelo sistema, oferecido para crianças, né, que tem AME, que é essa doença aí tão rara, né, e tão difícil de ser tratada. Então agora a gente acompanha esse momento histórico, digamos assim, aqui na torcida para que o Rafael volte logo, né, para cá. Ele mora em Pancas junto com a família aqui no noroeste do estado e tem muita gente na torcida, Tiago. Olha, momento histórico e eu vi ali, Elis, viva o Rafael, tá aqui embaixo escrito. Mais do que isso, viva o SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país, que possibilita tratamentos milionários para gente que nunca, talvez, pudesse ter condições de tratar doenças raras como esta que a gente mostrou aí do Rafael. Ontem nós mostramos um outro caso de 15 milhões que o SUS só não conseguiu ainda porque tem um impasse na legislação do medicamento que ainda não pode ser comercializado aqui para o Brasil, tem uns entraves, mas também está na luta da justiça para conseguir superar essa dificuldade na saúde de outro pequeno. Então o SUS é extremamente importante. Eu sei que tem vários problemas, mas também tem soluções para muita gente, principalmente para aqueles que precisam de ajudas como esta que nós acabamos de mostrar aí para vocês de casa. Agora, meio-dia, 32 minutos, olha só que cena revoltante, acabou de chegar, pode colocar aqui pra gente, pra você que se liga na tela aqui da TV Sim SBT, eu tô falando sobre um cachorro, uma outra imagem que nós vamos mostrar agora, de um outro assunto, que morreu após ser covardemente atropelado por um caminhão. O animal brincava, você tá vendo as imagens aí, ó, com outro cão perto do campo, chamado Campo Bom de Bola, quando ele foi atingido pelo veículo, que vocês viram aí, esse veículo vermelho. O impacto foi tão forte que, infelizmente, o cãozinho não resistiu, né?
A morte desse cão, desse cachorrinho, revoltou os moradores ali da região. Isso aconteceu na zona rural de Rio Bananal. Você está revendo a cena. Você vê que o motorista possivelmente tinha ali visão. Ontem aconteceu aqui... Olha lá, um conseguiu correr e o outro acabou sendo atropelado. Na imagem aí, você vê que o círculo ali mostra, são 3 cãezinhos, pelo que a gente percebe nas imagens. A gente mostrou essa semana que tinha uma pessoa em situação de rua ou com problemas alcoólicos. Na rua, o carro passou por cima. Mostramos na semana retrasada um carro passando por cima de um cão. E agora, de novo, se você tem qualquer informação sobre esse caso, entre em contato com a polícia. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com seu Alô Espírito Santo. Agora, 12h34. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Você que está concluindo o ensino médio e tem entre 16 e 21 anos, é a sua oportunidade. Acesse ime.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Alimente sua fé, fortaleça seu espírito. Viva FM, Vitória 100.9, Cachoeiro 107.7, Colatina 89.7. Viva FM, sua fé todos os dias. O presente mais queridinho do Dia das Mães está na Zio Móveis. Poltrona reclinável só R$899. Cozinha Itatiaia 1.799. Zio Móveis, Vila Velha, Vitória, Campo Grande e breve em Serra. Pode chegar. Linha Patrícia Bravanel. Seja a sua melhor versão. Ser mãe é transformar o comum em afeto. É saber a arte de transformar uma casa em um verdadeiro lar. E na Mega Lar você encontra muitos mimos para deixar feliz aquela que encanta todo mundo todos os dias. Porque mãe não pede reconhecimento, mas merece, né? Tudo com os melhores preços e parcelamento, no crédito digital ou nos cartões. Dia das Mães Mega Lar. O amor mora nos detalhes. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Na democracia, as escolhas devem ser feitas com informações verdadeiras. Mas não é fácil separar fato de fake. 5 Vs mostram como a desinformação funciona. Volume, variedade, velocidade, viralidade e verossimilhança. Fique ligado e saiba mais sobre cada um deles. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Todos os dias, alguém sai de casa com a intenção de cometer um crime. Todos os dias, nossos policiais vão às ruas para defender a vida dos capixabas. Esse confronto
nem sempre é visto pela população, mas acontece o tempo todo. Nos últimos anos, o governo do Espírito Santo reduziu o número de homicídios para a menor taxa dos últimos 30 anos. E isso só foi possível com um investimento de R$1,2 bilhão em tropa, tecnologia de ponta, inteligência e integração das forças de segurança. Um trabalho feito para proteger quem mais importa, você. Os desafios ainda são grandes. Afinal, o crime não descansa. E quem cuida de você também não. Segurança que protege os capixabas todos os dias. Governo do Espírito Santo. Um estado melhor a cada dia. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração em Cachoeiro de Itapemirim, dia 20 de maio, vem pra cá! Meio-dia, 39 minutos finais do seu Alô Espírito Santo. Quero mandar um beijo especial para a dona Maria de Lourdes e o seu Luiz Antunes, que estão ligadinhos direto de Anchieta, no sul do estado. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. E também para a Pet de Vila Velha. As notícias aqui do seu Alô e do nosso jornalismo você encontra no portal Sim Notícias. Apontar o seu aparelho de celular para o QR Code e você fica muito bem informado. Vem aí mais um episódio maravilhoso de Chaves. E amanhã, a partir de 11h15 da manhã, estaremos de volta. Um beijo, tchau, tchau.